Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e hoje eu estou aqui em mais um Pode Desbravar. Pode Desbravar com Laine. Sim, hoje não teve muita cerimônia não, né, Laine? Hoje bora direto ao assunto, que o assunto de hoje promete. Promete. Ei, hoje eu trouxe um assunto. Você já sabe qual é o assunto? Oi? Já sabe qual é o assunto? Você comentou comigo um pouquinho. Aí eu já sei, porque eu tô vivendo um momento desse. Sim. Fale para as mulheres entenderem do que a gente tá falando. Gente, essa semana, esse assunto de hoje é um assunto que eu precisava compartilhar aqui com vocês, porque ele tocou profundamente na minha alma e eu fui curada. E nós somos curados para curar. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas através do que nós estamos conversando aqui. O tema de hoje, ele está relacionado aos ciclos que precisam ser encerrados na nossa vida. Eu encontro muito suporte na espiritualidade para que essa movimentação me dê força, Laine, para que eu consiga me posicionar mediante essas demandas de romper o ciclo. A espiritualidade é algo que realmente está entranhada no meu ser. Quem me acompanha no Instagram sabe. E esse movimento da espiritualidade é um movimento que me fortalece, é um movimento que me alinha e me faz enxergar em uma outra dimensão que eu sou capaz de sair de ciclos que, teoricamente, eu não provoquei, mas por conta da minha hereditariedade eu estou vivendo. Sim. E é real, porque Muito. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu não estou aqui para ser sua pastora, eu não estou aqui para levantar uma placa de igreja e eu não estou aqui para falar sobre religiosidade. Mas eu gostaria que você, mulher que desbrava, que sabe que tem um ciclo na sua vida que precisa ser encerrado e que você já tentou de várias vezes decidir, recuar, fingir com que ele não existe. Hoje, ele precisa ser desfeito e banido através de um entendimento por que ele entrou na sua vida. E eu quero que você preste bastante atenção, pegue papel e caneta e esteja posicionada. Porque eu tenho vivido casos com mulheres que têm tudo na vida, Laine, para dar muito certo. Mas porque ela foi envolvida no ciclo hereditário, ela não consegue desfrutar de uma prosperidade. Ela não consegue ser feliz no casamento. Ela não consegue, Laine, ser feliz com a criação dos filhos. Ela não consegue ser uma mulher que, apesar de ser empreendedora, empresária, próspera, avançar, governar, ela não consegue. Porque ela está presa, ela está emaranhada em cadeias que muitas vezes não foram colocadas por ela. Existem também algumas que foram colocadas, mas que a hereditariedade trouxe isso à tona. E eu quero começar esse nosso momento aqui, esse nosso, com um assunto que durante muito tempo eu tive muita dificuldade de trazer à tona. A área que Deus me escolheu para me honrar na terra foi como empreendedora. Então, eu digo que Deus me fez empreendedora para me respaldar, para respaldar o meu chamado. Ele não precisava disso, mas ele quis fazer. E empreender para mim é muito mais, Laine, do que crescer financeiramente, mas é exercer o meu propósito através da minha profissão. Mas desde muito nova, a minha família, ela sempre teve muito problema com as questões financeiras. Minha mãe sempre foi uma mulher muito próspera e muito trabalhadora, muito honesta. Mas ela nunca conseguiu desfrutar dos frutos que ela tinha plantado. Ela sempre foi uma mulher que trabalhou, que se deu muito. Mas quando você olhava a vida financeira antigamente de minha mãe, você via que não tinha coerência, né? Não tinha. E durante muito tempo, Laine, eu achei que esse movimento era um movimento de desorganização apenas. Eu achei que minha mãe realmente não tinha controle, até que eu comecei a entender que eu estava vivendo a mesma coisa. Só para você ter noção, e eu preciso me expor nesse nível para que você entenda que Deus ele é fiel para quebrar cadeias mediante ao nosso posicionamento. Quando eu me converti, eu não vou falar me converti, que é uma palavra muito pesada, né? Mas assim, quando eu decidi viver uma vida em Deus, quando Ele me escolheu e eu entendi esse chamado, eu me lancei,
eu comecei a expor minhas raízes. E a primeira raiz que apareceu foi essa. Então, vamos lá. Eu trabalhava, minha filha tinha 2 anos, eu trabalhava CLT, minha filha tinha 2 anos. E ali, Laine, eu tinha muitas dívidas. E aí eu vivia na mão de agiota. Então, era mais ou menos assim, eu ganhava um salário mínimo. Eu já contava em pagar o que eu tinha pego na mão do agiota no 5º dia útil, porque eu sabia que no dia 20 eu estaria sem dinheiro e eu ia ter credibilidade de ligar para ele, pedir emprestado de novo e ainda pedir mais um pouco. Então, mensalmente, a minha renda contava com o dinheiro que eu pegava a juros na mão de uma agiota. E na minha visão, eu sabia que não era o correto. Eu sabia que eu não queria ver aquilo. Mas eu não via isso como uma cadeia. Eu não conseguia ver isso como um ciclo que se retroalimentava e me arrastava para um lugar de destruição e derrota. Então, o que eu quero falar aqui com algumas mulheres é o seguinte: você foi chamada para governar. Você foi constituída na terra como cabeça e não como cauda. Existe uma autoridade que foi conquistada na cruz do Calvário, que lhe dá o respaldo de você não estar presa em ciclos que te levam para derrota ou destruição daquilo que Deus projetou para você. E por que você está presa nesse ciclo? E você falando, eu já tomei aqui pensando, né? Primeiro, a coerência de quem eu sou com o ambiente que eu estou. Porque eu estou vivendo um momento de rompimento. E aí é algo que eu identifico muito, e até na sua fala você trouxe isso, porque, por exemplo, a sua mãe, ela era uma pessoa que sempre foi trabalhar, que trabalhou muito e tal, então ela tinha uma renda, sim, mas as finanças dela não eram coerentes. Sim. Então, quantas vezes, como a gente faz para identificar que está realmente num ciclo ali que precisa ser rompido, quando quem a gente é não tem coerência com a nossa realidade? E eu falo isso porque eu estou vivendo um momento de rompimento e eu tomei primeiro a consciência, sim, de que o lugar que eu estou não tem coerência com quem eu sou e, sim, com quem eu quero me tornar. E não é questão de hipocrisia, não estou falando em questão de financeiro, não, gente, é muito maior que isso. Sabe quando você se vê assim, às vezes eu parava e eu não tinha consciência de que era isso, que era um ciclo que eu precisava romper. Mas eu sempre tive uma consciência de eu não me sentir encaixada no lugar que eu estava. Sim. Sabe quando você olha e você assim, gente, esse lugar não tem nada a ver comigo? Sim. Só que eu não tinha essa consciência de entender que eu estava vivendo um ciclo e que eu precisava romper. Sabe? Então, hoje, passando por esse processo de rompimento, porque, gente, você não rompe da noite para o dia. Ótimo, Laine. Você não rompe da noite para o dia. Se fosse assim, seria muito bom, mas não é. É um processo, é dia após dia. Você tomando atitudes diferentes, consciência do que está acontecendo, que você vai rompendo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Nesse movimento que eu entendo quem eu sou, mas eu não tenho, e o ambiente que eu estou não tem coerência com quem eu sou, com quem eu quero me tornar. Quando eu tomo, essa ficha cai. Qual o passo que uma mulher precisa dar para iniciar o processo de rompimento? Primeiro, é você entender que o ambiente certo, ele já está à sua espera. O ambiente certo já está à sua espera. O ambiente certo já está à sua espera. E por que ter essa consciência é importante, Laine? Porque quando você acessa o ambiente certo, a primeira coisa que dá é um incômodo. Por que, Isabel, dá um incômodo? Parece, eu quero estar aqui, mas parece que eu não sou daqui. Porque o seu habitat natural, durante muito tempo, foi o ambiente anterior. E nesse ambiente anterior, você fala com todas as pessoas, você sabe o gosto de todas as pessoas e você sabe se comportar com essas pessoas. Você sabe se comportar tanto que você já está dominando tudo e ali já não te serve mais. Sim. Quando você vai para um ambiente que você quer conviver, que é um ambiente que está lhe chamando para o próximo nível, você tem que ter a consciência que ali naquele lugar vão ter pessoas que você não conhece, vão ter comportamentos que você vai precisar dominar para se encaixar e vai sentir o processo de desconforto. E por que, Laine, essa consciência ela tem que ser gerada automaticamente? Porque senão você vai para o ambiente correto e você retrocede. Porque você não se sente acolhida naquele ambiente.
E tudo aquilo, Laine, que nós não dominamos, nós temos a tendência de rejeitar. Com certeza. Não rejeite o nível que já está preparado para você. Fique mais um pouquinho. Persista mais um pouquinho. Tenha novas ideias mais um pouquinho. Acredite mais um pouquinho. Não rejeite. Nunca rejeite aquilo que você não pode dominar apenas por um ego velado. Porque, na verdade, é o ego que está ali sendo revelado. Ah, isso aqui não me cabe, isso aqui não me dá, eu vou rejeitar. Não. Tenha consciência. Eu vou para um novo lugar e nesse lugar eu vou ter desafios, eu vou ter dificuldade, mas eu vou me acostumar, vai passar e vai tudo dar certo. E eu tenho uma experiência sobre isso. Estar numa mentoria no Destiny Mind com o Thiago Brunet, para mim foi muito desafiador. Porque mesmo eu tendo o mesmo faturamento que muita gente ali, ou até maior, eu não me sentia pertencente àquele lugar pela mentalidade que eu já tinha construído logo na minha caminhada. Hoje eu vou fazer 4 anos lá e eu me relaciono bem com todo mundo. Eu sou essa Isabel. Depois que eu tenho essa consciência, Laine, eu preciso agir. Eu acho que é aí onde muita gente para. Sim. Eu preciso agir. E é por isso que eu trago o quanto a espiritualidade ela me ajuda. Porque quando eu acredito que tudo que eu estou vivendo hoje é uma promessa de Deus, eu começo a compreender que quem me chamou é maior. Quem te chamou é maior. Quem te escolheu, ele não escolheu você pelos benefícios que a sua humanidade apresenta. Ele não escolheu você simplesmente porque você é mais bonita, porque você vai errar. Não. Ele escolheu você porque ele sabe que o seu cenário ele não pode não ser o favorável. Mas quando o poder dele é aperfeiçoado na sua fraqueza, você começa a revelar uma fortaleza que vem do céu. E é essa fortaleza que vem do céu é que reverbera a presença que você carrega, confirma o envio dele sobre a sua vida e lhe faz ter força para quebrar o ciclo que já não te cabe mais. Dentro dessa sua espiritualidade, quando você estava passando por esse processo de rompimento, teve alguma prática ou algo que você fez assim, eu vou precisar fazer isso todos os dias para romper e aguentar esse processo? Laine, eu tomei uma decisão muito importante. Eu deixei de viver de campanhas para viver de devocional. Nós somos muito bons de funcionar na pressão. Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos. Vamos fazer um jejum de 50 dias? Vamos. Mas espera aí. Eu tenho uma vida de devocional. Eu não estou descredibilizando as campanhas. Parabéns. Eu também gosto. Eu acredito que Deus ouve súplicas e orações. É Bíblia. Mas eu preciso ter uma vida de devocional. Eu preciso falar para ele hoje, Senhor, me fortalece aqui. O Senhor, obrigada, eu estou fortalecida agora aqui. Agora me fortalece aqui. E é por isso que tem muita gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque eu só consigo reconhecer a voz de quem eu me relaciono. Eu posso te chamar lá no portão. Você vai escutar. Porque todos os dias, Laine, você escuta a minha voz. É verdade. O problema é que eu quero respostas rápidas e objetivas em tempos de crise. E Deus ele não se relaciona comigo através da minha necessidade. É verdade. E aí a gente fica presa a esse movimento de estar na crise e faz campanha, tá na crise e faz campanha. E é engraçado que quando tranquiliza um pouco, a gente deixa e aí volta para o ciclo. Não termina o processo de rompimento. Exatamente. Porque eu acho que aquilo ali é o suficiente. Então eu quero trazer aqui três coisas bem rápidas pra gente fechar esse momento com chave de ouro, que eu tenho certeza que vão te ajudar. E se você tá sentindo essas 3 coisas, você vai entender que é o porquê de você não romper os ciclos. Primeiro, medo do desconhecido. Se você tá com medo, vá com medo mesmo. Claro, você vai questionar, mas vá com medo. Você tem uma promessa. Deus te escolheu e te chamou como cabeça e não como cauda. Segundo, falta de autoconhecimento. Descubra e se exponha para Deus os becos e vielas da sua alma que você é bombardeado e que te impede de acreditar e de ter fé. Terceiro, tenha clareza no tipo de influência que está na sua vida. Acho que essa aí é um que a gente precisa ter mais atenção. Sabe aquele ditado que a minha avó dizia, que diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Verdade. Qual é o tipo de voz que tem soprado ao seu ouvido?
O tipo de pessoas que você tem escutado são pessoas que de fato vão contribuir positivamente para o seu crescimento? As pessoas que você anda, Alaine, elas dizem, sai desse ambiente mesmo. Vá pro próximo. Ou elas vão dizer, meu Deus, eu vi onde você tava. Lembra? Quando você estiver lá. Verdade. Não, peraí. Isso é, gente. Peraí. Eu preciso limitar essas vozes. Eu preciso limitar os meus acessos. Eu preciso. Então, tem uma influência do céu. Escolha andar com quem dá certo. Escolha andar com quem te desafia. Traga à sua existência pessoas que vão te influenciar e fazer essa movimento acontecer como de fato está no seu coração. Porque a Bíblia diz, assim como você pensa, assim você é. Isso é. E aí você fica escutando a pessoa errada. E vai tomar atitude errada. E vai ficar fraca. E vai ficar desmotivada. E vai ficar desapercebida. E vai se distrair. Eu acredito que esse podcast de hoje ajudou muitas mulheres e trouxe clareza no entendimento, Laine, das duas esferas. Inclusive, trazendo chave poderosa para que sua espiritualidade ela seja unida ao seu propósito na Terra e você possa viver o que Deus preparou para você. Porque acredite, a gente quer separar as coisas, mas Deus, que já nos viu no futuro, Ele tem prazer de nos fortalecer nele, para que o nome dele seja glorificado. E acredite que o seu autoconhecimento, ela é uma ferramenta de força e ela é um combustível para que você esteja no lugar que você precisa estar, no lugar que você vai desbravar, no lugar que você vai crescer, no lugar que você vai avançar, ou melhor, no seu lugar. Gente, nós encerramos por aqui mais um Pode Desbravar. E eu quero te convidar a compartilhar esse link, a se inscrever no nosso canal e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Um cheiro no seu coração. Bora desbravar, hein? Bora lá.